Bom dia, meus amigos. É um prazer estar aqui em mais um final de semana. Que o Senhor Jesus abençoe tudo aquilo que você fizer, que a tua casa seja resplandecente da graça e da glória do Senhor Jesus. E esse programa é muito especial porque tenho aqui à minha esquerda, como sempre, Henrique Corrêa. É um prazer ter você aqui. Uma honra. O pastor Henrique, eu tenho um carinho muito grande pela forma que ele me... Eu lembro, Wallace, que ele chegou lá na porta da igreja e me recebeu, sabe aquele, né? Aquele abraço bom, né? Seja bem-vindo, fez aquela graça e tal, e dali a gente tem um carinho muito grande por essa família. Então eu gosto de todas as pessoas que sentam aqui, né? O pastor ele participava da bancada, então eu fazia isso poucas vezes. A primeira vez que ele vem como convidado do programa que ele participava, né? Então eu sempre falo aquilo que me marcou daquela forma quando a gente estava mais próximo, ou seja, uma palavra que a pessoa faz, que ela trabalha. E o pastor Henrique é um pastor, tipo, piedoso, sabe? Um cara humilde, cuida da família, do reino, né? Então eu tenho um carinho muito grande pelo senhor. Obrigado por estar aqui. Uma honra. Estou sem palavras. Eu nunca falei essas coisas. Tantos anos que eu conheço ele, eu nunca falei essas coisas. Boa oportunidade. Mas boa hoje oportunidade, é esse momento de honra ao senhor. Mas é uma alegria grande, tá? 2 amigos aí, um que eu conheço há mais tempo e o Rafa que andei também um bom tempo juntos, né? Fizemos aqui juntos aqui o Conexão do Reino e estamos seguindo, né? Deus, ele nos coloca caminhos, né? E você que está nos ouvindo, certamente Deus colocou caminhos na sua vida e que você trilhe por ele, sabendo que a mão do Senhor estará sempre sobre você, sobre a tua família. E é uma honra estar aqui de novo. E aqui à minha direita, o Wallace Galvão, uma honra ter você aqui. A gente já bateu um papo ali fora. Maravilhoso. Nossa, eu já fiquei encantado. Poxa, alguém que, né, tem os mesmos fundamentos, as mesmas visão de reino. E, cara, muito bom ter você aqui, poder te escutar, poder compartilhar com a nossa audiência. Obrigado, Rafa, por esse tempo juntos. Cara, que tema maravilhoso, né? Falar sobre o fim e sabendo que o nosso Deus nos cuida em cada jornada, em cada momento. Ponto. Então, acho que o grande ponto aqui é tocar nesse tema maravilhoso. Obrigado, Henrique, pelo convite. Que coisa maravilhosa estar nessa manhã aqui juntos, falando sobre o reino, falando sobre o retorno de Cristo, e eu tenho certeza que os ouvintes aí, os participantes vão ser ricamente abençoados, porque nós estamos nos expondo à palavra de Deus, e isso é maravilhoso. Maravilha. Antes eu quero ler um texto aqui pra gente abrir, para ficar no seu coração esse texto todas as manhãs aqui, a gente abre um texto para que você possa meditar no final de semana, durante a sua semana. E olha só, o texto escolhido de hoje estava vindo ali no meu carro, eu falei, Deus, como o Senhor é bom, né? Olhando todos aqueles prédios, aquelas coisas todas. E ali eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo no meu carro e me veio, assim, partes desse, o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Aí eu pesquisei, onde está escrito isso mesmo, né? Eu não tenho aquela memória que nem do sábio pastor Henrique aqui, mas Salmo 136, abra aí sua Bíblia, ou escute com atenção, Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque se estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aqui eu encerro no versículo 12. Com sua mão poderosa e braço estendido,
porque a sua misericórdia dura para sempre. A minha oração hoje é que a misericórdia do Senhor, que o braço dele chegue sobre sua casa, onde você não possa chegar, que a misericórdia invada o seu coração, a sua mente, a misericórdia do Senhor vai te alcançar. Esse Deus que acabamos de ler, que fez tudo isso, ele é real. A misericórdia, ela dura para sempre e vai alcançar você e a sua casa, em nome de Jesus. Essa Amém. é minha oração nessa manhã. E olha só, tema de hoje, tanto polêmico, né? A gente teve essa questão, toda vez que acontece um grande evento no mundo, né? Começa a se falar, nossa, o fim, e agora, né? E o último evento que tivemos foi outubro do ano passado, né? Que marcou bastante, foi o ataque a Israel. E agora, Jesus está vindo, tal. Muito se falou sobre Ezequiel, né? Da profecia, agora se cumpriu, o novo templo e tal, aquela coisa toda, né? Então, o Wallace, ele perguntou pra mim, né? Como que você pensa, né? Eu falei pro pastor Eu já vi Henrique, isso aí. né? Falei pro pastor Henrique, falei, só tô esperando Jesus voltar. O que acontece É o depois mais disso? importante, é o mais né? importante, com certeza. Então, a gente já tá perto do fim, o que já aconteceu, o que tá para se cumprir, como que a gente pode abordar, né, nesse tema tão rico e tão vasto, né? A gente acha de tudo, né? Nesse tema. Como que você pode abordar e ensinar pra gente nessa manhã? Eu gosto de dizer, quando ensino sobre escatologia, e escatologia aqui para os nossos ouvintes que não estão familiarizados com o tema, escatologia é o estudo dos últimos tempos, ou estudo do fim. Então, está muito focado ali dentro da teologia, que é o estudo da palavra, em Daniel, Mateus e Apocalipse. Aí muitos falam assim, eu leio a Bíblia toda, mas eu deixo Apocalipse para depois, porque eu tenho medo ali da besta do mar, da besta da terra. É um tema encantador. De fato, Daniel, quando ele estava ali recebendo algumas visões, ele percebe qual é a estação que ele está vivendo, ou qual é a dispensação que ele está vivendo. E hoje, nós como igreja, a gente também consegue perceber pelo Espírito, discernindo que existe uma chuva chegando, existe um céu ficando rubro. E a gente sabe que muito em breve, nós não podemos definir nem tempo, nem estação, nem momento, mas a gente sabe que os últimos dias estão para acontecer e que a cada novo evento, esse que você citou, que toca um povo escolhido dentro da palavra, assim como entendemos Israel, pode ser, e a gente sabe que é mais uma fagulha dentro do grande quadro profético dado por Deus para nós como igreja, para o Israel e também para os gentios. Então, e a Bíblia é linda, Deus não gosta de secreto, esse é o grande ponto. Ele se revela a nós através do Espírito Santo e quando nós estamos expostos pela palavra de Deus ao Espírito, nós conseguimos discernir de fato que por dentro eu estou sentindo, eu estou percebendo que nós estamos vivendo os últimos momentos, dos últimos segundos desse grande relógio divino. Certo. E você acha que, na sua percepção, que a gente vê, tem aquele relógio do fim do mundo, né? Você já viu isso, né, pastor Henrique? Já. Né? Aquele relógio do fim do mundo. Como ele, fico rindo. Falta 90 segundos e tal, aquela coisa, né? Você acha que já estão... Porque assim, já se falam de, o anticristo vai ser esse, vai ser fulano. Agora, se o Trump for eleito, já tá tudo preparado e tal. Você acha que há essas pessoas dentro desse escopo trabalhando para que... né, nessas entrelinhas? O grande desafio, talvez alguns não gostem de escatologia justamente por isso, porque muitos ao longo da história tentaram interpretar um texto, aí aquela grande frase, fora de contexto, ou tentando isolar um texto sem o grande contexto, e previram datas, previram momentos, vai ser em 1900, vai ser em 1933, vai ser em 2000, lembram do bug do milênio? Bug do milênio. O bug do milênio vai trazer um caos, não, agora é 2033, agora vai ser em 2026, enfim. A Bíblia nos ensina, então, nós não podemos fugir da palavra de Deus, que nem Cristo sabe, somente Deus sabe o momento ali da vinda, conforme está embasado em Mateus 24. A gente não pode ficar definindo, não, Jesus deve voltar. Mas, por outro lado, os filhos não são pegos desprevenidos. Isso é maravilhoso, Rafa, porque a gente sabe que existe por dentro, através do Espírito, que
Estamos vivendo os últimos tempos. Daniel, em nenhum momento que ele recebeu ali as 70 semanas, a gente pode falar um pouquinho sobre elas, que era para se cumprir as 70 semanas na geração dele ou durante ele. E depois o próprio Cristo usa Daniel como referência para citar, falando assim, olha, quando o templo for destruído, quando houver a reconstrução de Israel, estará perto do fim. Então a gente consegue discernir, falando assim, cara, a geração da igreja... Tivemos um problema técnico aqui, rapidamente, mas já estamos de volta. Olha só, falando na geração atual, essa questão de reconstrução de Israel, qual os eventos que já estão, que a gente consegue ver nos dias atuais? Falou, aconteceu isso já foi relatado aqui, nesse texto, né? A gente já tem essas... que você pode trazer pra gente? Sim, com certeza. E até para estruturar aqui para os nossos ouvintes e espectadores, em Hebreus capítulo 6, no versículo 1 e 2, diz algo muito profundo, que alguns tentam fugir do tema de escatologia, mas a Bíblia nos ensina, através do autor aos Hebreus, que são fundamentos, olhem isso. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Irmãos, isso aqui o autor aos Hebreus classifica como ensinos elementares a respeito de Cristo. Então, nós somos cristãos e esses ensinos devem ser muito embasados. Então, e aproveitando, mandando um abraço aqui para toda a comunidade do Verbo da Vida, da Vila Leopoldina, nosso pastor Janduí de Araújo, nosso pastor Bruno Andrade, a todos ali. É maravilhoso tê-los como os nossos mentores, nossos tutores, é maravilhoso. Tá abrindo parênteses aqui? Sim, sim. Né, o Verbo só tem fera, né? já passou alguns aqui, né? Já teve Até eu já passei. Já passou aqui, né? Eita, coisa Acho boa. que foi do primeiro convidado. Primeiro foi o Samico. Foi o Samico. Depois veio o pastor Carlos Cunha. Nossa, pastor Carlos. Ele falando que, nossa, eu chorei junto com ele. Eu falei, nossa, assim, impressionante, Samico, Carlos. A esposa do Samico também já esteve aqui, né? Foi a Bruna. Eu quero conhecer o pastor Janduí. Pastor Janduí, se o senhor se deparar com esse vídeo em algum momento, já fica o convite, né? O problema do pastor Janduí é a agenda. Agenda, desafiadora. Né? Já falei com ele algumas vezes, o problema é a agenda. Então já tive a oportunidade de ver os irmãos da Verbo da Vida, todos eles muito fundamentados, aprendendo. Eu falei, meu Deus, essa comunidade aí só tem cara, né? Tirando o pastor Henrique, que é... Não, tô brincando, o pastor Henrique é incrível. Inclusive, ele vai começar a dar aula agora, né? Escatologia, né? Isso, na próxima semana, ir lá no REMA, que é o Instituto Bíblico Interdenominacional da nossa igreja. Estou ministrando escatologia, então é uma boa oportunidade aí para você acessar rema.org.br e entender um pouco mais sobre esse curso, que de fato é maravilhoso. Se expor a palavra aí durante 2 anos. Então, qual hoje a pessoa que talvez não tenha tanto conhecimento do tema, ela fala, nossa, aconteceu tal episódio, qual que é o episódio que você pode falar assim que já aconteceu e já claro, na Bíblia para a pessoa poder entender? Sim, com certeza. É importante a gente separar, quando a gente fala em escatologia ou sobre os últimos tempos, o que a Bíblia fala sobre cada um dos grupos. Aí o que nós chamamos de grupos? São os povos mesmos, destinados, cada um com um propósito específico. Nós somos a igreja. Quem é a igreja? As pessoas que alcançaram a Cristo, que receberam Cristo como Senhor e Salvador. Nós temos uma agenda exclusiva e definida para o povo de Israel. Quem é povo de Israel, irmãos?
São aqueles que nasceram de descendência judaica, ou seja, da raiz ali de Jacó, que depois recebe o nome ali em Gênesis para Israel. E quem é o terceiro povo? Os gentios, aqueles que se expuseram à palavra, mas infelizmente não aceitaram a Cristo. E os 3 povos, dentro do grande amor divino, foram alcançados, mas sempre dentro do livre-arbítrio. Então, quando a gente pensa numa agenda escatológica, a gente tem que pensar sempre nesses 3 grupos. E um grande evento que aconteceu em nossos tempos, a gente pode pesquisar e googlar sobre isso, é a reconstrução, a reconexão do povo de Israel em 1948. Cara, isso dentro da agenda escatológica é algo muito forte, porque Israel se dispersou e no ano 70 após Cristo, o templo foi destruído, conforme algumas profecias escritas em Daniel. Então isso a gente já embasa a palavra de Deus de uma forma linda, falando assim, coisas aconteceram e que estão escritas, e que foram escritas antes. Isso nos traz segurança de acreditar na palavra de Deus, esses 66 livros tão lindos. Em 1948, no momento que o povo judeu foi reunido de novo em sua terra, isso para a agenda escatológica é um grande marco. O porquê? Porque no momento em que a figueira for reenxertada, no momento que a gente percebe que a figueira, que é uma representação de Israel, na palavra de Deus, ela for retomada da sua terra de origem, aquela Canaã prometida lá a partir de Gênesis e conquistada por Moisés e que entrou com Josué, com todo o povo. Cara, no momento que isso acontece dentro do último século, a gente percebe que nós estamos vivendo os últimos, eu gosto de dizer, os últimos segundos, dentro dessa última hora, dessa agenda escatológica. Então, isso conseguimos destacar de uma forma muito forte. Alguns podem levantar, Rafa, puxa, e a Guerra Mundial, e Hitler? Ah, ele é o anticristo, ele não é, ou algumas figuras famosas, é o anticristo ou não é? A gente sabe, segundo a palavra de Deus, que a manifestação do anticristo tem algo que o retém, que é a própria igreja. No momento que a igreja for arrebatada, no momento que a igreja for levantada aos céus, a gente sabe que inicia a última semana de Daniel, ou aquilo que alguns entendem como a última grande tribulação. A grande tribulação se inicia. Mas Deus é tão bom que Ele nos preserva da ira e a gente vai estar reinando com Ele nos ares. Então, depois dessa junção de Israel, os anos vão se passando e a gente está cada vez mais próximo. Isso. Então, você diz pra gente que a igreja vai ser arrebatada em algum momento, porque tem alguns professores, né, que falam que a gente já está vivendo. Acho que o pastor Henrique já deve ter escutado já algumas coisas disso, internet e tal. Então, você diz pra gente que Jesus, ele busca a igreja. Sim, baseado em 1 Coríntios capítulo... A igreja, ela não passa pela tribulação, então. Exato. Aí vem passa. algumas nomenclaturas que eu não quero assustar os nossos ouvintes e espectadores. Nós somos pré-tribulacionistas e pré-milenistas, ou seja, nós estamos vivendo antes do milênio, declarado lá em Daniel, e nós acreditamos que Jesus volta antes da grande tribulação. O que isso significa na prática? Teve uma vez quando eu era criança, um fato engraçado aqui. Eu achei que eu tinha ficado no arrebatamento, eu era garoto, pastor, escuta essa. Eu morava em Mauá e tal, né? E teve uma... Mas essa situação que não se passe a partir de... né? Tá? Fica só como uma criança. Olha só, choveu, a minha mãe ia buscar minha irmã a pé, né, no SESI e tal. Sabe aquela chuva torrencial, o céu fica preto e tal. E o rio encheu, né, depois eu fui saber, depois que o rio encheu, ela ficou parada, ela não conseguiu atravessar. Eu fiquei em casa, sozinho, eu fiquei desesperado, não, Jesus veio, assim, me deu, eu falei, não, eu vou lá atrás, né. Eu vou lá atrás. E aí depois eu fui, né, de um encontro, eu vi que ela tava chegando, mas me deu um desespero no meu coração. Eu falei, meu, o que eu fiz de errado? O que eu fiz de errado? Meu Deus, eu era uma criança. O grande problema que a palavra Apocalipse traz, né, para os conhecedores e aqueles que não conhecem, é o medo que a palavra traz. Na verdade, Apocalipse, ele só tem essa palavra por uma questão de tradução, que o livro é revelações, né? Então, são revelações divinas para aqueles que creem. Os que não creem temerão, porque uma vez que você não sabe o que está além, aquilo pode trazer alegria ou medo. Para aqueles que creem, traz alegria. Para aqueles que não creem, deve trazer medo.
Mas uma coisa interessante, eu leio a Bíblia todo ano, uma vez por ano, né? Esse ano eu estou lendo, a cada mês eu estou lendo o Novo Testamento. E intercalo um mês Novo Testamento, um mês Evangelhos. Então já li Apocalipse muito mais do que eu teria lido. Eu fui ler Apocalipse já muito tempo depois de ter lido a Bíblia toda. Mas não pelo medo, por não achar que o Apocalipse mudaria aquilo que eu sou hoje. O Apocalipse ele não deve mudar quem você é, porque aquilo que você é lhe levará ao Apocalipse com um entendimento muito maior do que o medo. As pessoas não vão ler o Apocalipse, né, Wallace, pelo medo do que vai acontecer. E aí, quando começa a ouvir Daniel, Tessalonicenses, Paulo falando, aí vai ler Apocalipse, aí embaralha tudo por uma falta de conhecimento. Por isso que é bom a gente frisar que o Centro Bíblico Rema Brasil ele tem essa aula de escatologia dentro de uma visão doutrinária, tá? Existem outras, né? Mas que isso vai trazer entendimento. Muitas pessoas não aceitam Jesus por falta de entendimento de quem é Jesus e o que ele propõe, né? O que Jesus propõe é exatamente isso que nós estamos falando aqui. O que vai ser a tribulação? O que vai ser o milênio? Quem vai ser a besta? Ah, é o chip, ah, é a marca. A besta eu isso. conheço algumas. Não, para você ver, né? Normalmente, na maioria das vezes, eles estão sempre em cargos altos, né? Lá em Brasília tem sempre uma. Sempre uma. De 4 em 4 anos tem uma. Às vezes eles querem até ficar mais vezes, mas eles estão lá também, né? Mas eu acho, e ele tem muito mais propriedade do que eu, ele é um estudioso, né? Eu sou um mero aprendiz, inclusive assistirei algumas aulas dele lá, né? Porque eu sou da Alumni, né? E Alumni não, né? Alumni. Alumni, isso. Alumni é outra coisa. e estarei lá assistindo com ele, né? Mas é bom isso, esse programa hoje é bom para esclarecer um pouco mais para aqueles que nunca ouviram falar ou sempre ouviram falar numa visão muito mais católica do medo, né? Aquele negócio assim, eu lembro quando eu era criança, era católico, a gente entrava e falava, silêncio que papai do céu vai brigar. Silêncio, sim. Olha, o santo está olhando você de cara feia. Um Deus punitivo, ao invés de um Deus de amor, que está escrito, inclusive, na Bíblia Católica. E aí, quando chega no Apocalipse, a gente depara com quem? A besta que subiu do mar. Eu li aquilo nos meus 10 anos, eu falava, Jesus, eu tô com medo de ler a Bíblia. Eu lembro quando era garoto, colocaram... Deixou até de ir à praia. Um filme chamava Inferno em Chamas, muito antigo, década de 90. Nossa, mas dava um medo, gente... Cara, como assim? E assim, vai se passando o tempo, parece que perdeu, pelo menos nos púlpitos, né? Já não se falam mais como antigamente, pelo menos a minha percepção. Da vinda do Senhor, Rafa, eu não tenho, assim, poucas mensagens. Isso que é encantador em escatologia. Um exemplo que a gente dá durante as aulas é, quanto é que vale um jornal com notícias antigas? Talvez se a gente passar numa banca de jornal e pedir alguns jornais, é capaz dele nos entregar de graça, porque aquilo não tem valor nenhum. Um jornal de hoje pode custar em torno de R$10 com as notícias do dia, comentando ali sobre os esportes e a política. E um jornal do futuro, quanto custa? Talvez algumas dezenas de milhares de reais. Informações futuras nos trazem uma antecipação a ponto da gente se posicionar e estar preparado. Isso é escatologia, por isso que ela me encanta, pastor Henrique. Que escatologia nos traz um anseio de buscar mais a Deus, de se entregar mais a Deus, de alcançar pessoas através da palavra de Deus. Quando a gente entende escatologia como uma boa ferramenta, falando assim, os tempos estão se acabando, as pessoas precisam conhecer esse grande amor ao qual eu fui exposto e fui alcançado. As pessoas precisam entender que o nosso Cristo vai voltar e aqueles que não confessam Cristo com a boca e creem com o coração, infelizmente, vão se submeter a uma grande ira desenhada pelo nosso Deus, não, uma grande ira contra o pecado, contra o anticristo, contra um mundo em devassidão. Justamente por isso que se diz lá em Apocalipse, no capítulo, a partir do 21, dizendo o seguinte, e houve um novo céu, uma nova terra. Quantas vezes nós ouvimos, os ouvintes vão concordar comigo, que falando assim, parece que esse mundo não tem jeito, tem que destruir tudo e refazer. É um pouco disso. Lá em Mateus 24, ele fala assim, da mesma forma que aconteceu no dilúvio,
vai acontecer nos últimos tempos. Esse negócio de últimos dias é interessante que, assim, eu tenho uma visão um pouco diferente, não importa agora, né? Importa a visão dele. Mas eu digo assim, que os últimos dias, entre nós três, quem está vivendo? Senhor. Mais perto? Eu. Né? Esperamos que seja eu. Eu também espero que seja eu. Entendeu? Então eu digo, os últimos dias é sempre o seu último dia. Porém, como você está vivendo os seus últimos dias e como você viveu os seus dias anteriores? Porque os dias futuros é que dependerão do que como você chegará no seu último dia. Porque o último dia é certo. Sim. Né? Mas você pode ter uma decisão hoje de decidir a mudar os seus últimos dias ou manter os seus últimos dias como os seus dias atuais. Todos nós teremos uma recompensa no final. Né? No dia do juízo final será uma recompensa e nós seremos avaliados. Aí quando você lê o Salmo 136, que ele fala muito da misericórdia, as pessoas que entendem um pouco, mas não pensam, como ele falou, no jornal do futuro, eles vão imaginar assim, mas a misericórdia do Senhor. Né? Como se vier a misericórdia sobre aqueles que não confessaram. E eu creio que a misericórdia é para os que confessaram. Né? Porque você pode confessar, a palavra diz que você será salvo como palha, como feno, como palha e como madeira. Né? E, no final, como ouro. Então, como é que você vai ser purificado? Porque nós seremos purificados para poder merecer o corpo glorificado. Né? Como ele falou lá, o novo céu, a nova terra, é essa mesma aqui. Ele não vai criar um novo céu e uma nova terra. Ele simplesmente vai fazer com que essa terra seja a terra que ele projetou para ele colocar o jardim, porque o jardim continua na terra. O jardim não saiu da terra. E traz alegria esse tema que o pastor Henrique levanta sobre os tipos de morte, sabe, Rafa? Durante o ensino de escatologia também é colocado um grande fundamento sobre as mortes. Sim. Antes de chegar nessa questão, só colocar fatos que a gente colocou para a gente criar uma linha aqui. Então, século I, ano 70, destruição do templo. Destruição certo? do templo pelos romanos. Perfeito. Povo gentil, a pedra que bateu pedra ali no na sapato, grande... é. A pedra que bateu ali na grande estátua descrita Certo. em Daniel 4. Perfeito. Então, aí a gente colocou, se passam os anos, Israel em 1948. Foi Se retomada junta como povo. Foi como reconhecida por essa geração como povo. A partir daí, a gente teve algum evento que está lá previsto em Daniel? Derramamento do Espírito, a partir de Atos 2. Atos 2. Então, se inaugura o tempo da igreja, o período aceitável do Senhor, a época da Não, graça. eu falo depois de 48, aqui, Ah, algum fato que, histórico, Sim. que tem um grande simbolismo para dentro da escatologia. Quando a gente pensa em escatologia, o estudo dos últimos tempos, qualquer fagulha que acontece ali no povo de Israel, a gente sabe que tá dentro da agenda escatológica. Então, grandes estudiosos, sejam eles pós-tribulacionistas ou pré-tribulacionistas, reconhecem que o povo de Israel, qualquer ação que acontece ali, seja o Islã atacando a faixa de Gaza, seja uma retomada política, seja uma participação da China, seja a participação da China apoiando algum tipo de movimento, seja até o exército de Israel sendo reconhecido, por mais que seja uma geração, um povo minúsculo, gente. Uhum. Tecnicamente falando, o povo de Israel é reconhecido como um grande exército para a batalha. Sim. Isso reflete, de fato, as profecias bíblicas e nós estamos vivendo muitas dessas E profecias. principalmente a proteção que Israel tem Sim. de forma divina, que quando eles lançaram lá não sei quantos milhares de drones e de mísseis e dessas bombas todas, quantas caíram em Israel? Exato. Né? Então, como eles chamam de domo, né? Ou seja, uma proteção sobre Israel que não chega. Então, Quando o próprio Irã lançou, né, contra Israel, porque Israel foi lá e destruiu uma embaixada, né, Sim. que não era nem dele, mas tinha homens do Irã, e mandou, onde é que isso caiu? Caiu fora de Israel, né? Fora do centro onde eles queriam. Então vem aqueles que querem dizer assim, não, eles erraram, foi só um aviso, porque eles poderiam mandar, né? Israel pegou e mandou um aviso para eles, olha, vocês erraram, mas nós vamos lá e vamos acertar. E acertou uma grande bateria dos mísseis que estavam destinados a um confronto, né?
Então, o que ele falou assim, Israel, ele tem que ser reconhecido como assim, a mão de Deus está sobre aquela terra. Exatamente. E de forma natural. Não importa se você crê ou não crê, uma frase bem famosa nos nossos ensinos, que é, não importa, a agenda de Deus vai se cumprir porque Ele é soberano. Sim. E a Bíblia nos ensina lá em 1 Coríntios capítulo 10, 32, não se tornem motivo de tropeço. Paulo está ensinando ali a igreja de Corinto, um povo gentil que alcançou a salvação através da confissão a Jesus Cristo. E ele explica, não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. O que isso quer dizer? Que a Bíblia reconhece 3 povos, 3 grupos, aqueles que aceitam a Cristo, aqueles que não aceitam a Cristo e aqueles que têm uma relação com a linha descendente de Israel. E quando a gente analisa as escrituras com esse prisma de profecias para cada um desses povos, a gente fica tranquilo, porque a palavra nos ensina que a igreja de Deus, aqueles que alcançaram a salvação através de Jesus Cristo, não vão conhecer a ira, independente da linha sanguínea que ele tem. A ira de Deus foi destinada ao anticristo a refazer essa terra para que a última semana de Daniel seja cumprida. E quando a gente fala em grandes eventos acontecendo com Israel, é justamente aquela agenda de Deus definida em Gênesis. Irmãos, isso é tão lindo ver que escatologia está contemplado de Gênesis a Apocalipse. Ela toca no Evangelho, ela toca no plano perfeito de Deus. Foi desenhado a partir de Abraão, a minha descendência. A descendência de Deus vem do povo físico, Abraão, ali então. Abraão, Isaac e Jacó, que recebe o nome de Israel, vem as 12 tribos, e vem o leão da tribo de Judá, numa primeira vinda, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é exposto na cruz do Calvário, derrama sangue puro, para salvar o Rafa, salvar o pastor Henrique, salvar o Alas. E nós, através do livre-arbítrio, nós alcançamos a salvação porque nós cremos nisso. Nós cremos nessa mensagem. Mas ele vai vir pela segunda vez, Rafa. Ele vem pela segunda vez como grande leão para julgar as nações, para colocar essa terra no lugar que ela deve ser. Lá em Romanos diz que a nossa criação geme, ansiando o retorno de Cristo, ansiando esse novo tempo que é chamado de milênio, um período de paz, de tranquilidade, governado pelo grande Deus, governado pelo grande Cristo. Isso é o que nós chamamos de teocracia. Vocês imaginam como que vai ser maravilhoso dentro dos 1000 anos nós sermos liderados pelo próprio Cristo, um governo teocrático, de paz, de justiça e de alegria, independente da sua linha doutrinária, querido, independente da sua visão escatológica, ou talvez você nem tenha profundidade para definir qual é a sua. O que eu quero te dizer, a palavra nos traz esperança de viver nessa terra como filho, e lá no futuro, falando assim, as coisas que acontecem nesse tempo não se comparam com a glória que há de ser revelada. Rafa, e é nessa certeza, cara, e me emociona em dizer que, independente do nosso conhecimento, independente se eu conheço muito da palavra ou pouco da palavra, se eu entendo que Jesus vive em mim através do Espírito Santo, e que vai ter um tempo que tudo isso vai passar e eu vou viver com Ele. Amém. Isso é o principal. por esses dias, né? Quando a gente olha com uma questão de eternidade, a percepção que a gente tem aqui na Terra muda, né? Muda quando a gente olha na visão de... Isso é encantador na escatologia. A gente quer que as pessoas ao nosso redor falem assim, entendam que o sacrifício de Cristo foi grande demais, cara, para você viver uma vida triste, uma vida de problemas e, assim, sempre pensando no hoje. Começa a visualizar que existe uma eternidade pra gente reinar com o nosso Deus. Amém. Amém. Olha, eu escuto, eu sempre leio, vejo algum podcast, alguém falando a vez sobre... Eu escuto muito o Rodrigo Silva, acho grande ele arqueólogo, fenomenal. um grande arqueólogo. Eu fico olhando e falei, nossa, como que ele sabe tanta coisa, Sim, né? Maravilhoso. Embora eu não seja muito aprofundado no tema de escatologia, mas se escuta muito essa questão de ovelhas vermelhas e tal. Explica pra gente isso. Eu sempre falei, gente, que tanto negócio Ovelhas de... e bodes. Exato. Eu fico tentando entender. É interessante. Já chegaram. Sim, já, sim. Ovelhas e bodes está descrito aqui até para uma visualização. Onde está escrito isso? Mateus 25. Mateus Isso, 25? Mateus 25. Eu vou abrir aqui Mateus Isso, 25 Mateus pra 25 gente ver esse a texto. partir do 31. Eu sempre vi as pessoas falando, mas eu nunca... Eu falei, que ovelha vermelha e tal, essas coisas, né? E Uma Mateus 23, 24 e 25, ele é fantástico para... Mateus 25, qual o verso? A partir 31. do 31 é... 31. E o termo tá no 33. Tá, 33.
E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos às suas esquerdas. Esquerdas. Por isso, Olha aí, Eita. olha não, mas aí. ele sempre me deixa à esquerda. Eu já falei isso pra ele. Tá, e de onde vem essa vermelha? O texto aqui não fala, pelo menos nessa versão não Nessa fala, versão, né? Mas eu tô aberto aqui na NVI, pessoal, nova versão internacional, e uso o termo bodes à esquerda. Em resumo, ovelhas, obviamente, a gente reconhece como uma figura, Uhum. sabendo que são as Sim. pessoas que são protegidas pelo pastor, e bodes são aqueles que foram apartados. É importante a gente entender, Mateus 24 e 25, para os nossos leitores, é muito importante para a escatologia. Jesus responde ali a 2 ou 3 perguntas no início do capítulo 24, e ele vem falando sobre o princípio das dores, a grande tribulação, e depois ele começa com alguns exemplos. Ele fala assim, o reino dos céus é semelhante às virgens, 10 virgens. E depois ele fala dos talentos, e aí ele explica um pouco sobre esses bodes e ovelhas. O grande ponto aqui dos bodes e ovelhas é assim, que de fato, as pessoas serão separadas ali no último momento, após o milênio, as pessoas serão separadas para juízo eterno ou para o lago de fogo, e os outros serão separados para reinar com Cristo. Wallace, e a igreja nesse momento? Não, ele não se fala de igreja aqui está relacionado ao povo de Israel, que após o cumprimento da última semana de Daniel, profeta judaico que escreveu o livro de Daniel para ele, e aquela profecia se refere a Israel. Então aqui Jesus traz um detalhamento, falando assim, a salvação durante a grande tribulação. É possível ser salvo durante a grande tribulação, apesar que não vai ser simples. Alguns grandes estudiosos dizem que é improvável. Se hoje, no período da graça, existem pessoas negando o evangelho, imagine durante uma grande pressão, uma grande tribulação, e que o próprio Cristo fala no 24, que nós nunca vimos tal perseguição. E isso vai ser destinado ali ao povo que aqui estará. Então, os bodes serão separados e, de fato, essas pessoas precisam ser alcançadas. Porque se a palavra de Deus, durante o período da graça, com o Espírito Santo em nós, podendo impactar corações, as pessoas rejeitam, imagine durante uma grande pressão. Por isso que a Bíblia ensina esse termo, bodes à esquerda e ali as ovelhas à direita. Tem 2 textos que eu acho muito interessantes, pelo que o Wallace falou. Está em Lucas 21, no versículo 36, que diz assim, e é uma coisa que nós deixamos, e não é que nós deixamos, as pessoas deixam, né? Que ele vai dizer, né? Estejam sempre atentos, orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem, né? Aí no 37 ele vai falar que Jesus saía, né, ia passar a noite no monte, né? Nossas igrejas, elas deixaram muito de fundamentar a oração nos fiéis, nas ovelhas, entende? A gente começa a diminuir a intensidade de oração, né? Se nós fizéssemos um culto de ceia, né, no dia do culto de ceia, onde vai mais gente, deve ser assim nas outras igrejas, né? O culto de ceia está lotado. Se nós passássemos o culto de ceia inteira orando, eu acho que a gente seria muito mais fiel à palavra do que simplesmente estar pregando que as pessoas já ouvem a cada domingo ou a cada dia de semana, que estão dispostos a ir à igreja. A oração deixou. Então, quando você deixa a oração, você deixa de estar atento ao jornal do futuro, né? Porque, como o Wallace falou, nós não deixaremos de ser avisados. Ele não vai fazer nada sem avisar. Quando você vê lá em Romanos, no capítulo 5, no verso 3, ele diz assim, ó, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Então, assim, a tribulação é uma coisa que nós vamos viver, os que creram, os que confessaram, antes. O senhor acha que a tribulação... A tribulação, não. Nós vivemos tribulações. Nós temos problemas entendi. financeiros, problemas sociais, problemas... No mundo tereis aflições, mas olha como o nosso Deus é lindo, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, então fica uma imagem ali do nosso Cristo falando o seguinte para nós. Calma, apesar dessas pressões, apesar de todos esses desafios, calma, eu venci o mundo. Então você tem uma figura chamada Jesus Cristo. E ele fala assim,
eu tô indo para os céus, ele tá ao lado à direita de Deus e ele ainda complementa falando assim, mas calma, eu deixarei o ajudador. Rafa, o Espírito está hoje aqui, manifestado dentro do período da graça, do ano aceitável do Senhor, para ser esse suporte, para ser o nosso Deus conosco. E falando, apesar da pressão, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, eu tenho o Espírito Santo. E se quem você tem não passar Deus por tem essa, liberdade e avança. E o negócio da passagem dessa época é exatamente para você aprender a vencer, porque ele venceu o mundo, então você vencerá com Amém. ele. Amém, amém. Porque a tribulação, ela foi colocada, ele não negou isso, mas ele só disse a você, continue comigo. E quando ele foi, ele deixou, porque ele enviou. Então, todo o Espírito Santo que está com você é para te ajudar a te levar lá. Muitos têm o Espírito Santo, mas já desistiram do ajudador, tomaram a rédea de sua própria vida. Né? Então, essa tribulação viverá. E aí a misericórdia virá sobre esses, né, do Senhor. A misericórdia não virá sobre aqueles que não aceitarão Jesus. E a escatologia traz esse alerta para nós. O retorno de Cristo é iminente. Como seria bom se fosse hoje. Como vai ser bom se for amanhã. Como vai ser bom se for em 10 anos. Enquanto nós estivermos nessa terra, irmãos aí, ouvintes e espectadores, fique firme na palavra que a escatologia traz isso para nós. Estejamos preparados a cada momento, fazendo o nosso melhor em Deus através do Espírito, não pelas nossas forças, queridos, mas pela força através do Espírito Santo em nós. A gente tem que estar preparado a cada dia. Mas, Wallace, se eu pecar hoje, você tem um bom, justo advogado, que se você se arrepender de verdade, o seu pecado é limpo pelo sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Olha, quando se tem essa consciência, assim, de que Jesus vai vir, acho que a nossa percepção já muda muito. Demais. Porque, assim, a gente faz Com planos, certeza. né? Eu que sou empresário, você fala, não, eu vou, 2024 aqui, 2025 aqui. Quando você traz isso, essa realidade, porque a gente é tendencioso no nosso dia a dia a cuidar disso daqui, projetos, trabalho, família e tal. Sim. Né? Mas é o que ele quer. Sim, mas às vezes a gente esquece essa consciência, essa consciência tomada mesmo. Né? Não sei se eu faço claro. Mas aqui. aí depende. Consegue. A Que a gente oração acredita é que vai te nisso. sustentar. Sim. Isso vai ser exigido. Aquele que não trabalha não Mas se acordar, assim, geralmente, você acorda, a gente ora, fala, Deus abençoa meu dia e tal, que se um dia seja uma bênção, eu mando mensagem, que nem eu fiz hoje com os colaboradores, né? Deus abençoe, hoje vai ser um dia incrível, vai ser um dia abençoado e tal. Mas tem dia que você já pega tão pilhado, que aquele que você já sai meio atrasado, não quero te fecha, então você perde essa, por um lapso, essa Exato. consciência. Eu gosto Né? de pensar. Você consegue... Eu gosto de pensar em agenda sobreposta, sabe, Rafa? Agenda sobreposta. Exato. Nós temos a nossa agenda e como o pastor Henrique frisou, nós temos que planejar, a Bíblia nos ensina isso, que nós temos que planejar cada um dos nossos dias e quanto mais a gente faz isso, mais a gente vive a prosperidade em Deus. Por outro lado, existe a agenda do Pai. Meu filho foi viajar conosco e a gente viajou durante o período de estudo dele, ele está no primeiro ano do ensino fundamental. E meu beijo aqui para ele falou assim, pai, manda um beijo lá da rádio, tá aqui filho, beijo. Levi, maravilhoso. E a gente foi viajar, então o Levi tinha uma agenda de estudos dentro do primeiro ano do ensino fundamental, mas o pai falou assim, filho, é hora de viajar. É hora de viajar. Irmãos, a gente tem uma agenda, nós temos as nossas atividades, mas a agenda do pai está acontecendo. E vai ter um momento que ele vai falar assim, filho, tá tudo bem. Vem. Isso é encantador em escatologia, porque a gente sabe que existe uma agenda do pai. Amém. Irmãos, é muito pouco. Talvez os desafios dos nossos dias são mínimos quando a gente enxerga aquilo que Deus tem preparado para nós. Alarma por dentro, pessoal. É forte demais quando a gente sabe que o nosso Deus está preparando algo que a gente não tem ideia de quão maravilhoso é. Um grande estudioso de escatologia falou assim, quando eu era criança eu imaginava que o céu seria monótono, porque ali em Apocalipse às vezes fala que e os anjos clamam santo, santo, e os 4 anciãos clamam santo, santo, e as 4 imagens ali ao redor do templo clamam santo, santo, as 4 figuras.
Será que vai ser monótono, irmãos? Esse tempo que a gente foi corrompido pelo pecado, a gente tem grandes experiências com o nosso Deus e com a nossa família e podemos desfrutar, por exemplo, de uma boa praia, de uma boa comida e ter prazer nisso. Imagine o que o nosso Deus planejou lá no plano perfeito, sabe? O Éden sendo retomado para o povo escolhido, para a geração eleita, para o sacerdócio real. É isso que nosso Deus tem para nós. Que amor incrível. O mais bacana do que o Wallace está falando é que a gente sabe que quando o pecado entrou, Deus colocou um anjo com uma espada flamejante tomando conta da árvore da vida. Exato. Na volta, e quando nós estivermos pertencentes no reino verdadeiro, essa espada será tirada. Né? Acesso. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, você já não precisará dela. Porque da mesma forma que Adão e Eva não precisavam comer daquele fruto, nós já não vamos mais nem ter o desejo de olhar desejosos por aquela árvore que certamente morrerás, porque nós já entendemos que nós não morremos. Né? Então a espada será tirada e todo o caminho, são 2 caminhos, da árvore do bem, e Adão conhecia os 2 caminhos. Ele preferiu um. Né? É como o pastor Janduí fala, né? Aquela história do muro, né? Um cara foi colocado no muro lá, o céu aqui e o inferno aqui. E o cara, o pessoal do céu falando para ele pular, vem para cá, aqui é legal, aqui é bom, e o cara lá na indecisão. E o outro cara só parado. Aí ele perguntou, todo mundo está pedindo, por que você não pede para eu ir para o seu lado? E ele falou, porque o muro é meu. Então ele já era dele, entendeu? Não adiantava, é aquele negócio, o último dia não vai ser mais a sua última chance. A sua chance foi até um dia antes do último dia. Né? O que foi crucificado junto com Cristo, ele teve o último dia antes da morte de Cristo. Porque o outro não teve, não decidiu. Como ele decidiu, né, a clamar por Jesus para estar no reino, ele disse, ainda hoje. O outro, não. Então, ele ficou. Então, esse último dia, que quando chegar, e nós vamos ver as coisas surpreendentes, né? E se o último dia chegar para mim, antes eu vou primeiro que vocês. Vou estar lá segurando a sua... E estão muito melhores. Estão muito melhores. Eu perdi uma pessoa muito, muito maravilhosa na minha vida em 2014, foi a minha mãe. E apesar da tristeza de não tê-la, eu sei que ela está muito melhor que nós. Então, os ensinos de escatologia, quando a gente toca nesse tema, tipos de morte, Adão morreu espiritualmente, por isso que ele foi separado de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, aquilo que foi dito para Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito, esse não pode ver a Deus. E Jesus é o nosso caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, que nos liga ao Pai. No dia que Cristo foi crucificado, ascendeu aos céus, o véu se rasgou, ou seja, nos deu livre acesso ao Pai. Tudo isso, Rafa, pastor Henrique, nos traz um sentimento de eu estou vivendo o melhor. As pessoas que partiram nos trazem uma esperança. Eu vou dar um abraço também bem apertado, sabe, Rafa, na minha mãe. Apesar de viver sem ela, que é muito desafiador. Por outro lado, eu sei que ela está melhor que nós. Aquilo que fala em Salmo 90, a morte, não é um corte para os filhos, não é um corte para os escolhidos, aqueles que aceitaram a Cristo. Eu trago para os nossos ouvintes e espectadores essa esperança. Não tema a morte, querido, não tema a morte. O que nós temos que nos concentrar é assim, eu estou fazendo o melhor em Deus, em tudo aquilo que eu recebi na cruz do Calvário, eu estou vivendo à altura daquilo que eu tenho em Cristo Jesus. Essa é a grande provocação. E as pessoas que partiram, Paulo também fala sobre isso, eles estão muito melhor que nós. Eles estão muito melhor que nós. E talvez alguns vão ter o privilégio, pastor Henrique, de não conhecer sequer a dor da morte, porque vão ser arrebatados, conforme 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, que é o harpazo, o termo grego, mas eu não gosto muito de usar esses termos, porque parece que a gente está complicando a escatologia, mas o harpazo tem um aspecto, a tradução no português não traz essa clareza, é de ser raptado. Vai ter um momento. Vai ter um momento, talvez de repente para alguns, mas para nós que aguardamos e ansiamos o desejo do retorno de Cristo, vai ser falando assim, chegou o momento de eu dar um abraço em Cristo, bem apertado, quando eu me encontrar com Ele nos ares. É isso.
Se você ainda que está nos escutando, você não escutou a Cristo, você escutou a gente falando sobre tudo aqui, né? Aí você fala, pô, Rafael, como que eu faço para ter esse Cristo, para ter essa ansiedade da vida eterna? Como eu faço para viver melhores dias, para eu ter essa esperança? A gente falou aqui que a sua vida talvez esteja triste demais pelo tamanho do sacrifício que Jesus fez na cruz. E o meu convite é hoje, para você que se sente dessa forma, se sente, poxa, tá alguma coisa faltando. É que você, onde você estiver, talvez assistindo pelo YouTube, ou escutando no rádio, talvez dentro da sua casa, ou no trânsito, você pode colocar a mão no seu coração agora, falar, Jesus, eu quero que o Senhor preencha esse vazio que eu tenho, essa falta de esperança. Eu tenho certeza que Jesus, ele vai te tocar de alguma forma. Jesus, ele vai fazer que algo aconteça na sua vida de forma diferente. Você vai se lembrar dessa oração, da sua entrega de vida para Jesus. Eu tenho certeza, assim como eu estou sendo transformado, assim como meus amigos que estão aqui do meu lado estão sendo transformados pelo amor de Jesus, ele também vai lhe alcançar de uma forma maravilhosa e sobrenatural. Aleluia. Amém. Meus amigos, que incrível, que incrível. Olha, cara, muito bom escutar você aqui, a forma como você fala de Jesus, assim, meu, eu saí daqui radiante, de verdade, cara, assim, foi um prazer imenso, sabe, de te escutar, de ouvir você, a forma em que você fala de Jesus, a alegria que você expressa, como fosse a coisa mais preciosa do mundo, como fosse não, é de fato a coisa de fato mais preciosa do mundo. Eu falo isso porque às vezes a gente conversa com as pessoas e parece que, Jesus, eu vou pra igreja como fosse normal, cara. Não é o fato de você ir pras quatro paredes, ir pro culto, pra missa, pro ritual ali que você tá acostumado a fazer. É sobre você realmente expressar aquilo que está dentro de você, que Jesus realmente, ele transforma. Pastor Henrique, de igual modo, obrigado, é uma honra ter o senhor aqui como convidado, o senhor que participou durante um ano, né? Obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade de estar aqui falando para nós. Eu agradeço muito aquele negócio, né? As amizades da terra serão amizades do céu, né? Elas serão eternas, né? Terei bons amigos lá. Maravilhoso. Então, será que teremos cabelo lá? Será? O Não, corpo a gente vai ser glorificado. glorificado. Olha, Tem anjo calvo? o corpo glorificado eu acho que é bem perfeito. Dá bem uma perfeito. coisa, ela é perfeita, mas é você. Você não vai chegar lá achando que vai ser o Brad Pitt. Você vai ser você. Se tiver uma cicatriz, vai ficar lá com a cicatriz. Porque até Jesus ficou com as suas marcas, né? Então, é sempre um prazer, a alegria é muito grande quando você fala de Deus, quando você fala do reino. Em qualquer assunto, seja o mais temeroso quanto o mais esperançoso. Porque toda a Bíblia, de Gênesis 1 a Apocalipse 22, ele é sempre uma esperança, porque no final nós vencemos. Isso. Wesley, suas considerações finais. Fica o meu agradecimento a esse tempo maravilhoso. Os irmãos aí, ouvintes e espectadores que queiram conhecer mais sobre o tema, nos visite, Rua Aroaba 285, ali na Vila Leopoldina, nossa igreja Verbo da Vida. Vai ser um prazer recebê-los, bater um papo, a gente falar sobre temas que a gente sequer conseguiu citar aqui. E também entenda um pouco mais aí sobre o Instituto Bíblico Rema. Isso não é para vender curso, sabe, gente? Isso é para que você se exponha um pouco mais à palavra e tenha um ensino ali de forma estruturada. Obrigado por esse tempo. E escatologia, fechando aqui a minha fala, traz esse alerta por dentro, falando assim, eu estou vivendo os últimos momentos, então eu tenho que viver com intensidade a minha vida com Deus. Não uma vida de domingueiro, de ir à igreja simplesmente porque o meu pai me influenciou, simplesmente porque a minha família me influenciou. Nós somos cristãos, nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, e é por isso que eu me exponho a louvar e adorá-lo. E a gente é cristão de segunda a sexta, sábado e domingo, na madrugada. Isso é a beleza do Evangelho, Rafa. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Deus abençoe, Pastor Henrique. Obrigado. Obrigado, Matheus. Obrigado, Gurgel. Obrigado a toda a equipe da Rádio